Perfeito, então. Obrigado aí, Junico, pelas considerações iniciais. Então, prazer aí, meu nome é Luiz, faço parte aqui do time de implantação. Alguns nomezinhos, alguns rostos aqui eu já reconheço, outros ainda não tive o prazer ainda de conversar, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, como o Junico aí já fez a introdução aqui para nós, então hoje vamos falar um pouquinho sobre os campos personalizados aqui, vamos falar sobre os formulários, vamos falar sobre checklists, campos esses que, na minha visão aqui do time da Agidesk, são fundamentais. Por quê? Então, o formulário personalizado, ele já traz a informação que a gente necessita no ato da abertura do ticket. Então, pode parecer que para alguns a gente vai, entre aspas, perder tempo construindo formulário, mas no final a gente vai ganhar. O que a gente vai ganhar? A gente vai ganhar eficiência no atendimento do cliente. Por quê? Imagina se o cliente ele vai abrir um atendimento no qual ele coloca informações rasas. Então, ele quer criar um usuário, mas ele coloca: solicito criar usuário do Luiz. Mas ele não informa o nome completo, não informa o e-mail, não informa o CPF, mas a gente sempre precisa disso. Então, ele abre esse chamado, daqui a pouco a nossa equipe vai demorar talvez um dia ou meio turno para ler aquele chamado. A gente vai perguntar para o cliente vai demorar mais um dia para responder, a gente vai demorar mais meio turno para fazer. Então, nisso aí já foram 2 dias, coisas que a gente já poderia ter resolvido talvez em 2 horas. Então, a gente ganha eficiência porque a gente vai ter todas as informações, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou mostrar esse passo a passo. O checklist ele também é muito importante porque eu vou guiar o meu agente. Então, eu vou dizer que para desativar um usuário, por exemplo, quando alguém é desligado, a gente não pode esquecer de fazer isso, isso ou isso. Então, a gente coloca para ele ir setando o que ele já fez. Isso também é muito importante em caso de alguma doença ou a pessoa saiu de férias e deixou algo ali a fazer. Então, o meu colega ele vai assumir, ele já vai saber de onde que eu parei. Não precisa perder tempo começando lá do início, coisas que já estavam sendo feitas. Certo? Vou compartilhar a minha tela com vocês. Qual prioridade eu vou bater na porta? E conforme for aqui o desenrolar aqui da nossa conversa, surgindo dúvidas, conforme aí o Junico colocou ali para nós, vocês têm um formulário, não hesitem em perguntar. O importante é que todos aqui saiam com um pleno conhecimento. Então, a minha tela aqui está boa a visualização aí, Junico? Perfeito. Então, aqui a nossa cara inicial para fazer a introdução do que é um formulário. O cliente de vocês ele vai vir em serviços disponíveis, ele vai abrir o catálogo que vocês criaram, que a gente viu também no treinamento aqui. Ele vai escolher qual o que ele quer, vai acessar a seção e o tópico. Quando ele clica em solicitar, este aqui é o formulário padrão do Agidesk, tá? Então, foi o que eu comentei, criação de usuário. Daqui a pouco o cliente coloca: solicito criar usuário do Luiz. Mas ele não colocou informações, ele também não está errado, a gente não exigiu nada ali. Então, vamos personalizar aqui este formulário para sair do padrão e vir com as informações personalizadas. Para isso, eu tenho que ser um agente, devo ser agente. Além de ser um agente, eu tenho que ter a permissão aqui abaixo, informando aqui que eu sou um administrador. Em informações, nós vamos ter aqui a aplicação chamada formulários. Então, aqui nós já temos alguns formulários, tá? Então, nós aqui utilizamos sempre uma nomenclatura e recomendamos, como boas práticas, que você sempre coloque algo que fique visualmente fácil de identificar. Se o gestor do RH fala: Luiz, eu preciso que tu altere o formulário de férias, preciso que inclua alguma informação a mais. Vocês vão bater o olho aqui e vão localizar. Ele está aqui, ó. Diferentemente, se eu tivesse criado formulários da seguinte maneira, ó.
Eu vim aqui e criei o formulário 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco eu tenho 100 formulários, alguém pede para eu ajustar. Eu não sei que formulário é, porque eu não deixei padronizada a nomenclatura. Eu vou ter que entrar um a um até eu achar. Então, já arranca aqui perdendo tempo só localizando o formulário. Tá? Então, vamos pegar esse aqui que a gente fez, vamos deixar ele no padrão. Então, eu coloquei errado aqui a nomenclatura, eu vou clicar no nome, eu vou apagar, eu vou colocar, por exemplo, TI, traço, suporte, traço, criação de usuário. A gente vai criar um formulário que antes estava padrão em criar usuário, agora vai ter um personalizado. Clico fora, ele já editou o nome. O que a gente tem aqui? Temos uma tela em branco, tá? Na qual temos algumas opções aqui de criar campos. Algumas, se a gente vir aqui em vincular campos padronizados, campos padrões, já existem. Tá? Então, por exemplo, campos que são nativos da GDS, como nome. Não tem por que eu criar um campo chamado nome se ele já existe. Então, antes de vocês saírem criando, eu sugiro, vem sempre aqui em vincular campos padrão, e aqui a gente já tem alguns, ó. Não precisa criar. Então, chega aqui e pesquisa. Vamos colocar aqui, ó, nome. Já tem nome e nome completo, não preciso criar. Então, eu vou clicar em nome completo, eu quero essa informação. Eu preciso, para criar o usuário também, do e-mail, do e-mail. Já tem aqui, não preciso criar esse campo. A GDS já fez isso para mim. Eu preciso também do CPF. Já tem aqui. Agora, eu preciso saber qual que é o motivo. Por que a gente está criando esse usuário? Então, eu preciso de um campo chamado motivo. Então, vamos digitar aqui, ó, motivo. Opa, esse não tem, ele não achou. Então, o que eu posso fazer? Ó? Deseja criar e relacionar? Sim, eu quero criar. Eu vou clicar nele. Está aqui o nome do campo que a gente vai criar. E o tipo, pessoal. Aqui o tipo, nós temos alguns tipos, como anexo. Eu não quero que seja anexo. O motivo, eu quero que ele seja uma lista. Eu vou dar 3 opções, ou 4, 5, ou quantas eu achar necessário. E a pessoa vai selecionar uma ou outra. Luiz, mas se a gente quiser ser multisseleção, não tem problema, a gente tem aqui. Vamos ver o que a gente tem de opção. Ó. São interessantes. Anexos, eu posso colocar um cabeçalho para fazer ali uma perfumaria, né? Deixar um pouquinho mais requintado. Posso colocar datas, então se fosse férias, então o início das férias é tal dia, o retorno. Posso colocar texto, hora, imagem. E aqui é o que a gente quer, listas. Ó. Pode ser uma lista com pesquisa, né? Então, um select na qual tu vai começar a digitar e ele vai buscar. Pode ser uma múltipla escolha, selecionar 2 campos, e uma lista simples, que eu quero um ou outro. Aqui é mais abaixo, temos aqui qualidade, que é estrelas, posso colocar uma senha, separador, texto curto e texto longo. Tá? Vamos colocar o que eu comentei aqui, ó, lista simples. Tá? Então, já tenho aqui esses campos. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar. Ao clicar em adicionar, o Agidesk criou aqui os 4 campos que eu solicitei. Tá? Então, aqui o que a gente pode fazer? Tá? Para o cliente, quanto mais organizado e disposto, visualmente organizado for, melhor. Tá? Dá um tom aí de profissionalismo e também ele se sente aqui mais seguro das informações que ele está preenchendo. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer, daqui a pouco, vocês estão criando muito extenso, tá? Tem várias linhas, o cliente ele pode bater o olho e falar assim, eu tenho que preencher tudo isso aqui. Então, o que a gente pode trabalhar aqui? Ó? Se eu repousar o mouse, o nome completo, eu tenho aqui a opção de menos e de mais. Eu vou clicar uma vez, ó. Ele reduz para 3/4 ou 75%. Ó. Então, se eu clicar mais vezes, ó, colocando em 50%. Por exemplo, o meu nome ele é gigante, eu tenho 6 nomes. Se eu colocar todo o meu nome aqui, ainda vai sobrar. Então, não tem por que fazer uma lacuna daquele tamanho. Assim como o e-mail. Ninguém tem um e-mail desse tamanho. Então, a gente pode reduzir ó, e colocar um do lado do outro.
CPF também, ninguém tem o CPF desse tamanho, assim como o motivo. Tá? Então, notem que de 4 linhas, ele já ficou reduzido. Tá? Sem querer para voltar aqui. Então, aqui ele já ficou reduzido. Ó. Então, já tem 2 linhas. Na visão do cliente, está mais tranquilo de usar. O que mais que a gente pode fazer? Eu vou criar aqui nesse seleção ó, uma lista dentro. Eu não coloquei nada. Então, para isso, eu vou vir aqui nas engrenagens, ó, na engrenagem, configurar. Aqui eu tenho algumas informações, ó, então, como o tipo, tá? Ele é de lista. O título, motivo e a descrição interna, ó, tá? Motivo, eu posso colocar outro aqui, ó. Treinamento, por exemplo. Todas as janelas do Agidesk, se a gente clicar e arrastar, elas são flutuantes, tá? Então, nós vamos ao que interessa. Opções. Quais são as opções que vão ter dentro daquele campo? Você pode colocar uma a uma, mas pensa no cenário que tu vai colocar 10 opções. Colocar uma por uma, clicando nova, digitando salva, nova, digita salva. Talvez demore um pouco mais. Por isso a gente criou esta criação em lote, na qual eu vou clicar aqui e eu vou digitar. Então, por exemplo, para criar usuário, ele pode ser um novo colaborador. Aqui eu vou apertar Shift Enter ou Enter, ó, ele vai pular a linha. Eu vou dizer que é uma reciclagem, ou eu vou dizer que é outros. Aqui um detalhe interessante, está aqui, a ordenação, por mais que eu coloque desta forma, quando a gente clicar aqui, ela vai ser por ordem alfabética, tá? Se eu quero que o novo colaborador fique primeiro, então eu tenho que fazer 1 ponto, 2, e 3. Daí ele vai respeitar exatamente essa ordem. Aí eu vou tirar 100 para vocês verem que ele fica com a ordenação alfabética. Salvei aqui, então, meus campos já estão aqui, tá? Salvo novamente. Agora, quando eu clico aqui, ó, eu já tenho as minhas informações. O que a gente pode fazer? Vocês vão concordar comigo. Não adianta eu criar um formulário e eu não obrigar a pessoa a preencher. Se ela quiser, ela não preenche, e nada me adianta eu ter um formulário estruturado que nem esse. Então, o motivo, eu vou clicar novamente aqui em configurações, vou descer toda a minha tela, e aqui eu tenho alguns comportamentos. Ó. Então, ele vai ser obrigatório para processar, obrigatório para encerrar, e obrigatório para processar o formulário. Eu vou salvar essas 4 opções, e agora eu tenho aqui um íconezinho, ó, no asterisco em vermelho, indicando que é obrigatório. Tá? O CPF, nós temos máscara. Então, por exemplo, ó, se eu digitar um CPF não existe, ele vai ser invalidado. Tá? O que mais que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero, ao clicar aqui em outros, eu quero criar um campo formando descreva outros. Então, vamos fazer aqui, ó. Descreva outros. Então, ele vai abrir. Então, esse aqui eu quero que ele digite. Então, ele é o quê? Texto. Texto curto. Tá? Aqui a gente tem a possibilidade, vocês viram que quando eu criei, ele veio em tela cheia. Mas se eu quiser, eu já posso vir aqui ó, e dizer que ele é 50%. Então, ele pega só a metade ao ser criado. Tá? Nesse caso aqui, eu vou deixar ele 100%. E o que a gente vai fazer aqui? Ó? Se esse campo descreva outros, ele sempre vai ficar oculto. Mas, quando eu clico em outros, ele vai aparecer. E como é que a gente faz isso? Através de regras de exibição. Vamos ver o que é uma regra de exibição. Ao clicar aqui em nova regra, eu vou informar isso que a gente combinou agora. Quando eu clicar em outros, ele vai aparecer descreva outros. Então, a gente pode colocar aqui, ó, em caso, ou a gente pode fazer assim, motivo, outros. A gente bater o olho e saber que é do campo motivos,
opção outros. Então, aqui, tá, a gente vai conversar com a Agdesk. Então, eu quero que a condição seja qual? Quando eu clicar em outros, a gente vai exibir o quê? O campo do formulário. Qual o campo? Descreva outros. Então, vamos fazer isso. Faz nova condição. Campo do formulário, qual que é? O motivo. Então, o motivo, ele tem que ser igual a qual? Ele vai me dar as opções. Opções da onde? Lado, que era novo colaborador, reciclagem e outros. Vamos ver se é isso mesmo. Está aqui, ó. Outros. Coloquei aqui. Então, ao cumprir todas as condições, que condição? Quando a gente clicar no motivo e o campo for igual a outros, o que vai acontecer? Vai exibir um elemento. Qual elemento? O descreva outros, né? Aqui. Então, sempre que a gente quer criar uma regra, a gente conversa com ela. Eu quero que, quando eu clique em motivos, clico em outros, aparece o descreva outros. Se fizer sentido, a regra vai funcionar. Então, a minha regra está aqui. Vamos voltar para a edição. Então, Luiz, mas tu falou que não ia aparecer. Mas aqui a gente está no modo de edição. Então, sempre vai aparecer. Depois, na prática, a gente vai ver. Então, temos aqui outras opções que a gente pode fazer. Podemos criar assim, ó, descreva solicitação. Não vai ter, tá? Então, a gente clica em descreva sua solicitação. Aqui nós temos duas formas, tá? Ela pode ser texto longo, eu vou criar ele como texto longo e depois eu vou editar. Eu quero que ele fique 100%. Quando a gente deixa como texto longo, a gente está usando o Agdesk de uma forma mais simples, tá? Então, a pessoa só consegue literalmente digitar um texto. Mas aqui a gente tem a opção, ó, clicando nas engrenagens, o tipo, vamos mudar ele, vamos escrever aqui HTML. A gente tem a opção de editor de texto HTML. Deixa eu salvar aqui e vamos ver a diferença. Com o editor de texto HTML, lógico, além da gente ter a opção de digitar, o cliente ele tem a opção de colocar algum emoji, negrito, itálico, sublinhado, pode, então, colocar a fonte, mas o que mais nos interessa é aqui a opção, ó, ele pode colocar uma imagem, um hiperlink e até um vídeo. Então, o cliente, a gente vai ver na sequência, ele pode estar abrindo assim, ó, segue o erro, tá, 2 pontos, e ele coloca um print aqui do erro, tá? Facilitando para nós lá na hora do atendimento. O que mais que a gente pode deixar completo aqui, ó? Vamos colocar anexo. E a gente tem, ó, anexou no singular e anexos no plural, né? Então, ele já nos indica que se eu coloco anexo, o cliente pode colocar um arquivo de até 20 MB. Se a gente colocar anexos no plural, vamos adicionar aqui para ver, ó, ele deixa o cliente colocar mais arquivos. Então, por exemplo, ele vai clicar aqui, vai selecionar um arquivo de até 20 MB, e depois ele vai habilitar aqui outro, e depois outro, e depois outro, e depois outro. Todos sempre de 20 MB. Tá? Vamos deixar esse aqui com 50%. O que mais que a gente tem a opção aqui, ó? Vamos colocar um chamado ficha técnica. Não existe esse campo, vamos criar ele. Esse campo eu vou chamar ele de botão. Coloquei ele aqui. Eu quero que ele fique no tamanho 50%, porque eu quero que ele encaixe aqui ao lado do anexo. Então, tá aqui. Luiz, para que serve esse botão aqui? Vamos ver aqui, ó. Vamos clicar aqui na configuração. Na configuração, nós temos aqui a ação do botão. Por enquanto, ele está obsoleto, ele não serve para nada, porque a gente não disse qual a função dele. Então, aqui, eu posso o quê? Submeter um formulário. Então, imagina que vocês são uma empresa de seguros, por exemplo, que tem lá 150 perguntas que vocês têm que preencher. Quando tu clicar no botão de submeter, ele vai ver se está faltando algo. Ou tu pode clicar para limpar, ele vai deletar tudo. Ele pode avançar ou retroceder uma etapa.
pode abrir um site ou um link externo, e o que a gente vai usar aqui de exemplo é para baixar um arquivo. Então, deixa eu procurar algum arquivo aqui. Vamos colocar o QR Code aqui do nosso treinamento. Então, coloquei o QR Code aqui no nosso arquivo e eu vou salvar. Então, ele já ficou configurado aqui. Na prática, tá? Acredito que muitos aí, em algum momento, das suas empresas, já foram até o setor de RH e pediram um plano de saúde. Então, como é que funciona? Tu vai abrir o chamado, daí depois o RH, quando receber, vai te mandar um e-mail para te preencher uma ficha de saúde, né? Lá como está a tua saúde, conforme o plano pede. Então, o que a gente pode fazer? Acabar com isso. O que a gente faz? Deixa aqui, ó, a ficha de saúde que a pessoa vai fazer. Vai preencher as informações, vai clicar aqui, vai baixar o arquivo lá, a ficha de saúde, vai preencher ele e depois vai fazer o quê? Vai anexar isso tudo no ato da abertura do ticket. Não precisa cair para o RH esperar um tempo, responder, a pessoa responde com a ficha, depois o RH não fica aquele ping-pong. Tá? Faz tudo no ato. O que a gente pode fazer? E se a pessoa esquecer de clicar aqui? Vamos criar a orientação, então. Vamos voltar aqui no vínculo e vamos colocar assim, ó, atenção. Ah, não existe, ó, vou criar. O atenção vai ser o quê? Um texto. Vai ser aqui, HTML. Ele vai ser um conteúdo, tá? Um texto. Deixa eu salvar ele aqui. Eu quero que ele fique em 100%. Eu vou adicionar. Aqui, atenção. Eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, e vou arrastar lá para cima. Vou clicar novamente aqui no configuração. E aqui eu vou criar o meu texto, ó. Eu vou botar aqui em negrito. Vou botar aqui, ó, uma atenção, vamos botar assim, passo 01. Preencher os campos do formulário. Opa. Passo 02. Baixar e preencher a ficha técnica. Passo 03. Anexar a ficha técnica. E o passo 04 é o quê? Salvar o atendimento. Ah, entre aspas, abrir o chamado. Feito isso, a gente vai salvar. Então, a nossa orientação já está aqui, ó. Vamos agora só deixar aquela perfumaria, né? Deixar um pouquinho mais bonito. Então, vamos colocar aqui, ó. Criar usuário. Lógico, né, pessoal? Eu não estou fazendo aqui um formulário de criar usuário. Estou só demonstrando o que a ferramenta disponibiliza para vocês, tá? Então, aqui eu quero um cabeçalho. Vou adicionar ele, mas eu não quero um rodapé, né? Então, eu vou tocar ele lá para cima. Clico e arrasto. Então, já está estruturado aqui o nosso formulário, certo? Por enquanto, Junico, aí tem alguma pergunta ou tá tranquilo? Não, tá tudo certo aí, tá? Eu tô mandando alguns artigos aqui enquanto tu vai falando sobre o tema. Bom de bola. Então, seguimos. Então, o nosso formulário já está bonitinho, está estruturado, está da forma lá que a gente precisa, que o gestor solicitou, mas a gente tem que sempre lembrar uma combinação nossa aqui no Addesk. Quando eu crio algo, ele tem que estar relacionado em algum lugar, senão ele não vai funcionar. Então, eu criei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que relacionar. Eu vou clicar em relacionar. Eu posso relacionar com um serviço, por exemplo, ó.
Viram que relacionados não tem nada, ou seja, esse formulário está bonito, estruturado, mas não serve para nada. Então, vamos fazer ele servir para algo. Clicando em mais relacionar. E aqui eu tenho todos os serviços à minha disposição. Qual que a gente queria era o criar usuário. Era o usuário que a gente tinha? Era criação de usuário. Aqui. Então, eu cliquei aqui e esse formulário, já quando a gente clicar em solicitar o serviço de criação de usuário, vai aparecer. Tá? Não vai mais ficar aquele padrão que eu mostrei antes para vocês. Vocês podem criar um formulário para vários serviços. Tá? Então, por exemplo, olha, posso dizer que eu quero para esse aqui também, para esse outro aqui também. Tá? Então, a gente consegue colocar ele para vários. O que a gente não pode ter é 2 formulários para um serviço. Tá? Então, é um formulário por serviço. Então, já coloquei no que eu quero e eu salvo. O que mais que a gente pode fazer que é bem interessante também é vir em configurações e habilitar para o uso externo. Tá? Habilitando para uso externo, eu tenho este link aqui. O que a gente pode fazer? Podemos pegar esse link, transformar ele num QR Code. Um exemplo que a gente traz aqui, em um condomínio aqui em Porto Alegre com 60 prédios. Então, para auxiliar lá a administradora desse condomínio, o que a gente fez? A gente pegou esse link, transformamos num QR Code e colocamos na porta dos 60 prédios. Então, como lá a administradora não tem lá a noção de quem é condomínio novo, quem não é, fica mais fácil dessa forma. Todo mundo hoje em dia possui um celular. Então, a pessoa que abrir um ticket, ela pega o seu celular e escaneia e vai cair aonde depois que ela escanear? Nesse formulário que a gente criou. Então, a pessoa às vezes nem sabe o que é a Agidesk, mas ela quer abrir um atendimento. Porque faltou luz lá e queimou a lâmpada do 3º andar. Ela não quer ficar com a lâmpada lá queimada. Então, ela vai preencher o quê? Nome e e-mail. O que o Agidesk precisa para criar um usuário? Nome e e-mail. Então, a partir desse momento, a pessoa pode estar também se cadastrando no Agidesk. E quando ela preencher aqui e clicar em salvar, ela vai abrir lá o atendimento dela. Então, a gente já matou 2 charadas de uma forma só. Então, a gente cadastrou a pessoa e a gente também abriu o ticket dela. Legal? O que mais que a gente pode fazer também? Digamos que a empresa de vocês quer fazer um stand, quer fazer uma exposição. Para a pessoa participar lá e ganhar um brinde, ela tem que escanear um QR Code e ela vai ser direcionada para um formulário. Esse formulário aqui, ele pode cair lá num serviço de marketing ou comercial, para daí depois vocês tratarem como um lead potencial para vocês entrarem em contato. Tá? Por exemplo, então aqui a gente consegue expandir as formas que a gente vai atender o cliente. Eu vou desabilitar aqui para a gente seguir. Além de tudo isso, a gente criou esse formulário, podia ser um formulário gigante, extenso. Eu quero criar um outro setor gostou, só que ele quer mudar algumas coisas. Vou ter que fazer tudo do zero? Não. A gente tem a opção aqui no canto superior direito, ó, que é copiar. Então, eu vou clicar em copiar e eu vou só editar o nome. Lógico, eu tenho aqui as opções, ó, regras de exibição. Ó. O que era a regra de exibição? Quando eu clico aqui, em outros ele aparece. Se eu não quero ter essa regra, eu desmarco. Tá? Mas, do modo geral, eu quero igual, eu salvo. Lembrando sempre, eu acabei de criar esse aqui. Eu tenho que vir em relações e configurar. Tá? Vamos voltar lá no nosso serviço, na página do cliente. Vamos em suporte. Acesso de usuário. Solicitar. Então, agora, vocês estão vendo, pessoal, que anteriormente era padrão, agora não é mais. Agora está com aquele modelo de formulário que a gente criou. Vocês estão vendo que aqui, ó,
o descreva o motivo sumiu, a gente criou a regra de exibição. Então, aqui, nome completo, e-mail. Até porque, assim, CPF ele não é obrigatório, mas mesmo se eu colocar algo inválido, ele vai avisar. Eu não vou preencher o CPF, o motivo é obrigatório. Vou colocar aqui, que é novo colaborador, nada acontece. Reciclagem, nada acontece. Outros, agora eu preciso descrever aqui por que é outros, tá? Então, treinamento do sistema novo. Agora aqui, ó, pessoal, a importância de ter aqui o editor de texto em HTML, não usar o texto longo ou o texto curto. Então, digamos que aqui fosse bug no sistema, eu posso vir aqui e informar, ó, segue o erro dela no sistema. Eu posso vir aqui tirar um print da tela, lá onde deu o erro, Ctrl C e Ctrl V. Então, fica aqui, ó. Tá? A ficha técnica, eu vou baixar o arquivo, eu acho que eu só não salvei o do anexo aqui, posso revisar. E ele baixou aqui o QR Code que a gente colocou lá. Tá? Feito isso, ó, conforme as orientações, eu tinha que preencher as informações aqui, e depois eu vou clicar em salvar. Então, essa é a tela do cliente de vocês. Então, fica tudo aqui organizado, o formulário. Então, imagina se é para criar um usuário ou algo do tipo. Vocês estão com tudo em mão. É só vir aqui, copia, vai lá no outro sistema, cola. Vem aqui, copia, cola. Tá? Então, vocês têm tudo de forma prática e organizada. Melhor, né, pessoal, do que se é algo óbvio que eu tenho que saber o e-mail, já coloco aqui, não preciso estar perguntando. Tá? Então, esta é a importância de ter um formulário, tá? Porque cada serviço vai ter a sua particularidade. Então, quando for no exemplo de troca de toner, eu crio um outro formulário, não vou botar o mesmo formulário de criar usuário. Então, eu vou criar um lá informando, pedindo o modelo da impressora, se a impressora o cartucho é preto ou ele é colorido, onde que está localizada essa impressora. Então, eu faço perguntas chave para aquele tipo de situação. Ok? Vamos retomar aqui para o portal do agente. E vamos vir aqui de novo nas configurações, informações, vamos vir em conjunto de campos. Agora aqui a gente vai criar um campo que ele não existe no Agdesk. O que eu quero falar com isso? Deixa eu abrir uma outra telinha aqui. Vamos pegar o atendimento que eu abri agora. Ah, ele termina aqui as informações aqui, ó. Aqui a gente tem um campo em branco, no qual a gente pode criar informações, tá? Então, um exemplo, quando eu dou um treinamento, o que a gente faz aqui na Agdesk? Eu tenho um campo personalizado, na qual eu coloco aqui o link do treinamento. Então, se em algum momento alguém quiser revisitar o treinamento, ou o cliente pedir o link para fazer o download, ele já está aqui. Ele não fica, por exemplo, no meu e-mail, porque só eu tenho o acesso. Então, como é que a gente faz? Eu venho aqui no nosso botão de mais criar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, link do treinamento. Ou poderia ser outra coisa, tá? Então, o módulo, ele vai ser nos atendimentos, porque eu estou lá nos módulos atendimentos. Mas a gente pode criar um campo adicional em vários locais aqui do Agdesk, como, por exemplo, lá nos contatos, tá? Cadê você aqui, ó? Contatos. Tá? Então, lá no cadastro lá do Luiz Schirmer, tem informações padrões, como data de nascimento, CPF e tal, mas eu quero criar um campo que não existe. Digamos que o Luiz é contratado PJ, eu quero ter o número do contrato PJ. É uma informação que não tem, eu posso colocar. Pode ser também que eu quero o valor da remuneração dele.
Posso criar e colocar também, tá? Nesse exemplo aqui, a gente vai seguir com atendimentos. O público, ele pode ser interno ou geral. Quando eu deixo interno, somente os meus agentes conseguem visualizar. Quando eu deixo ele geral, todo mundo visualiza, tá? Quando eu digo todo mundo, é o cliente e os agentes. Esse exemplo eu vou deixar interno mesmo. Clique em salvar. E agora vocês estão vendo que a tela ela é bem similar à que eu apresentei para vocês anteriormente. Então, eu tenho a opção aqui de vincular campos padrões, ou criar novos, ou personalizados. Sugiro que a gente sempre comece com campos padrões, porque já tem campos que foram criados. Então, aqui eu quero... Vamos ver se já tem um que eu quero que seja link do treinamento. Ele vai pesquisar e não vai achar. Então, eu vou clicar nele aqui, o tipo, ele vai ser texto. Texto curto, para a pessoa copiar o link e colar aqui. Vou clicar em adicionar. Tá aqui. Eu vou botar aqui. Consultoria. Qual foi a consultoria que deu esse treinamento? Tá? Ou melhor, pode ser instrutor. O nome de quem deu o treinamento. Clico aqui e adiciono. Tá? Eu coloquei essas duas informações. O que a gente combinou anteriormente? Que vocês vão sempre se questionar. Quando eu crio algo, eu tenho que dizer para onde vai, senão não vai para lugar nenhum. Então, relações. Quando a gente cria aqui relações, ele vai me perguntar, é para uma tarefa? Não. Acho que é lá para aquele que a gente fez lá de criação de usuário. Então, ele é um serviço. Não está relacionado com ninguém. Eu vou em mais relacionar e vou dizer qual o serviço que eu quero. Ou quais os serviços que eu quero. Que era esse aqui. Posso incluir mais de um, não tem problema. Tá? Então, vamos abrir de novo lá um atendimento. Então, acesso de usuário, criação, vou preencher somente o básico. Então, o nome, Luiz, o e-mail, luiz@gmail.com, e o motivo vai ser novo colaborador. Salvei. Vou abrir meu atendimento. Então, lá eu coloquei ele geral. Então, aparece aqui a informação, ó, o link e o instrutor. Tá? Então, eu posso informar aqui para ficar de domínio público. Então, não precisa que ninguém me pergunte, ou caso eu não tenha mais acesso aqui à empresa, ou eu sair de férias, não vai ficar a informação retida no meu e-mail. Vai ficar aqui disponível para todo mundo. Então, deixa eu voltar aqui. Conjunto de campos. O que mais que a gente tem aqui? Eu tenho a opção de checklists, tá? O checklist, ele também é encontrado aqui em informações. Dentro de informações, a gente vai localizar aqui checklist. O checklist, pessoal, ele serve para orientar os agentes. O cliente, ele não tem acesso, diferente lá de campos adicionais. Então, eu vou clicar em mais criar. Tá? Então, eu vou colocar o nome, vai ser de treinamento, o nome do meu checklist. Criei, eu devo clicar no nome dele, e ele é bem simples, mas ele é muito prático. Então, digamos que para o Luiz dar um treinamento, o serviço lá vai se chamar, por exemplo, solicitação de treinamento. O que o Luiz não pode, em hipótese alguma, esquecer quando ele vai lá organizar um treinamento? Número 1, se o treinamento é presencial, ele, em hipótese alguma, pode esquecer de quê? Reservar a sala. Senão, chega lá, já tem gente dando treinamento. Tá? Então, isso aqui é extremamente importante, que eu vou fazer obrigatório. Tá? E clico no botãozinho verde, ó. Ele criou meu primeiro checklist. Segundo, ele tem que o quê? Revisar
o conteúdo. Isso que eu não vou deixar obrigatório. Então, coloquei aqui para ele fazer. O que ele não pode esquecer de o quê? Enviar os convites. Senão, ninguém vai saber que tem o treinamento, né? Então, colocamos aqui o checklist. Terceiro, criar lista de presença. Tá? Não vou criar muitos, mas acredito que vocês entenderam o conceito, tá? Então, são coisas que a gente não pode ser alguma, esquecer de fazer. Se fosse aqui no exemplo, desligamento de colaborador, o que a gente tem que fazer? Tem que desativar o e-mail, tem que desativar acesso à catraca, tem que desativar acesso ao sistema, enfim, tá? A gente coloca etapas aqui. Feito isso, então, o que é o nosso combinado? Criei algo, devo informar para onde vai. Então, eu vou vir aqui em serviço e vou dizer qual que é o serviço que eu quero que apareça esse checklist sempre que for aberto. Tá? Que é o de criação de usuário. Então, já vinculei ele e vou salvar. Desculpa. Vamos abrir um novo atendimento. Lógico, o meu ambiente aqui ele é de teste, né, pessoal? Mas a gente sempre vai focar em preencher da maneira correta aqui, né, as informações. Estão vendo que eu não tenho aqui as opções, tá? Para mim tá já aparecendo porque eu abri já na visão do agente para a gente otimizar o tempo. Mas vocês estão vendo que as informações estão muito lá para baixo. Aqui é gosto pessoal. Eu, particularmente, prefiro trabalhar em 3 telas. Isso cada um escolhe a sua preferência. Aqui ao lado do botão encerrar, nós temos essa setinha. Se eu clico nessa setinha, eu tenho aqui o meu checklist. Ó. Então, para eu atender esse criação de usuário, eu não posso esquecer de fazer isso. Isso aqui também serve, esse checklist, como eu comentei anteriormente. Por exemplo, eu passei mal aqui, eu precisei sair da empresa. Se o meu colega aqui, o Júnior, for assumir, ele já sabe que eu reservei a sala. Daqui a pouco, no máximo, para ter um duplo fator ali, ele de segurança, ele só liga lá e confirma. Mas ele sabe que já foi feito. Ou até daqui a pouco vocês trabalham com muita coisa ao mesmo tempo. Começa a fazer algo de manhã que vocês vão retomar só às 17 horas. Ou tu já sabe aonde que tu parou. Tá? E aqui eu marquei estes dois aqui. Ó. Se eu sair e voltar, vai seguir marcado. Esses dois são obrigatórios. Ó. Se eu tentar encerrar o atendimento, colocando que está resolvido, ele não permite. Porque o Agdesk ainda está te dando uma segunda chance. Ó. Cara, tu fez isso aqui, ó, então vai lá e informa que tu fez. Não se incomoda de graça. Então vai lá e informa que tu fez. Tá? Então, te deu mais de uma lembrança. Então a gente vem e informa. Lógico, se tiver 20 checklists aqui, vocês também têm a opção de... Deixa eu marcar aqui, ó. De marcar em massa. Tá? Mas lógico, daí aqui tu está assumindo daí o risco se tu não fez nenhuma dessas opções. Tá? Então, para isso que serve o checklist. Todo e qualquer atendimento agora de criação de usuário vai vir aqui com esta opção já para vocês preencherem. Tá? A gente tem uma outra opção muito semelhante a essa aqui, é o To-Do List. O que é o To-Do List? São listas de tarefas para vocês fazerem aonde? Neste atendimento. Tá? Então, neste atendimento aqui, eu tenho que ligar para a Ângela às 17 horas, que eu queria reservar a sala, mas ela não estava lá. Ela disse para eu ligar para ela às 17 horas. Então, eu coloco aqui para eu não esquecer que eu tenho que ligar para ela. Aí deixo a sala aqui não reservada ainda. Então, eu tenho que buscar 20 cadeiras. Uma promessa que fica. Organizar a sala. Então, eu vou colocando aqui as coisas que eu preciso fazer. Só que o detalhe, quando abrirem o próximo atendimento, criação de usuário, isso aqui vai estar em branco. Esse To-Do List serve exclusivamente para
este número aqui de atendimento. Já o checklist, não. Ele vai estar sempre porque a gente relacionou com o serviço. Tá? Isso tem que ficar claro para vocês. Então, da mesma forma, eu vou marcando aqui as opções conforme eu vou fazendo. Certo, pessoal? Então, retomando o que a gente viu hoje. Vimos aqui em informações a importância de ter um formulário, para que ele serve, como que a gente constrói. Mostrei para vocês também aqui algumas funcionalidades, tá? Vou entrar aqui rapidamente para retomar. Criação de usuários. Então, aqui vocês podem daí fazer todas as informações. Uma parte muito importante que a gente tem máscaras, tá? Então, todo tipo que for texto, eu posso criar uma máscara, tá? Então, a máscara fica aqui dentro, ó, então vocês podem colocar uma máscara de CEP, CNPJ, e-mail, moeda, tá? Então, o de moeda também é bem interessante, ó. Clicando aqui em moeda, ele fica aqui, ó, em real, por exemplo. Então, se vocês vão criar um campo lá que é de pagamento, então coloca desta maneira. Aí evita que cada um escreva de uma forma. Tá? Então, vimos também aqui que a gente pode usar para uma aplicação externa, um QR Code, ou um link, ou da melhor forma que vocês acharem. Tá? Então, sugiro que vocês sempre olhem aí com bons olhos o formulário e não pensem que é um trabalho a mais. Pensem que é algo que vai trazer para vocês ali agilidade no atendimento, tá? Ficar evitando fazer perguntas desnecessárias. E também vimos ali que dentro podemos criar campos adicionais, tá? Então, note que aqui a gente tem de exemplo em vários locais, pode ser no formulário, no contato, no agente, numa tarefa, e o exemplo que eu passei no atendimento. Finalizamos, então, aqui a nossa explicação do dia de hoje com o checklist. Checklist este muito importante para a gente não esquecer nenhum passo dentro daquele serviço. Tá? Então, às vezes pode ser algo que parece ser bobo, mas, por exemplo, o Luiz tem que fazer o treinamento presencial, mas ele tem que reservar a sala. Se ele vai só colocar resolvido e tem uma trava ali dizendo que ele não reservou a sala, daqui a pouco ele mesmo não tinha sido estocado. Então, é legal para dar uma segurança, tanto para quem está operando ali no Agdesk e para o gestor, que ele sabe, ó, eu preciso que tu faça isso, eu estou te dizendo que tem que fazer isso. Tá? Então, encerramos aqui hoje, tá? Temos aí mais 5 minutos, caso alguém queira fazer uma pergunta. Da minha parte é isso, espero que todos tenham entendido e absorvido aqui, e eu tenho certeza que vai agregar aí para vocês esse conhecimento no dia a dia. Então, o que vocês precisarem, podem contar conosco. Junico, agora, se alguém fizer alguma pergunta ou alguma consideração, contigo. Luiz, muito obrigado. Eu vou pedir para te interromper a gravação, por favor.